Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas da disciplina de genética e o assunto de hoje é de extrema importância porque é sobre DNA e RNA e a disciplina de genética ela gira em torno, das informações que estão contidas nos genes na forma de material genético de que pode ser DNA ou RNA. Então esse assunto é extremamente importante de base para que vocês possam entender todo o restante da disciplina, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, a nossa informação genética, ela está armazenada em moléculas, tá? Que podem ser moléculas de DNA ou moléculas de RNA. E do que são formadas essas moléculas? As moléculas, elas são formadas por ácidos nucleicos, que têm a função de armazenar, ou seja, guardar a nossa informação e transmitir essa informação para as próximas gerações. E o DNA, ele significa ácido desoxirribonucleico. Tem a função de armazenar a informação genética na maioria dos seres vivos. Porém, em alguns momentos, como a gente vai ver lá no momento da transcrição, e algumas espécies mais ancestrais, a informação genética é armazenada na forma de RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, o RNA ele tem a função também de armazenar informação genética, exemplo, no caso dos vírus. A maior parte do material genético, a maior parte dos vírus, das cepas de vírus, armazena sua informação genética na forma de RNA. Então, o dogma central da biologia molecular, ele centra entre o processo de replicação, que é quando o DNA faz cópias de si mesmo para enviar essa informação genética para as outras células do nosso organismo, ou quando vai se dividir, quando vai se reproduzir, para enviar uma cópia para a sua prole. Isso quer dizer que a célula que tem no nosso cabelo tem a mesma informação genética da célula que tem no nosso sangue, que tem nas nossas unhas. Então, é o mesmo DNA, é a mesma informação genética, ok? Depois do processo de replicação, vem o processo de transcrição, onde ocorre a transcrição, vai transcrever essa informação que está contida na molécula de DNA em uma outra molécula chamada de RNA. Então, observem que elas têm estruturas diferentes. Essas estruturas que estão sendo mostradas aqui são as duas formas que a gente encontra, na maior parte das vezes, a molécula de DNA e de RNA. A de DNA é uma fita dupla e a de RNA uma fita simples, mas isso não significa dizer que eles sempre vão estar nessas duas conformações. Após a transcrição, que é transcrever a informação que estava no DNA para o RNA, ocorre o processo de tradução, que é como se fosse a leitura dessa informação que está contida nessa molécula. Essa leitura é feita e o produto desta leitura é o que a gente chama de proteína, que vai determinar todas as nossas características, todas as características do indivíduo em questão. Que características são essas? Tudo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o pensamento, a forma de agir, a personalidade, com relação às plantas, a sua produtividade, a cor das folhas, a cor dos frutos, vai determinar, as suas características. Claro que essas características elas vão ser influenciadas pelo meio ambiente, que é o fenótipo. Aqui são as características do genótipo, do genoma, referente aos genes. Porém, essas características vão interagir com o ambiente, ok? E podem expressar ou não o que há no material genético, tá? Como, por exemplo, você tem um gado, que tem uma genética excelente, uma genética muito boa.
oriundo de cruzamentos, né, de linhagens. Porém, você não oferece para esse gado a forragem que ele precisa, o tipo de alimentação que ele necessita para conseguir expressar todo este potencial genético que ele tem. Então, ele não vai expressar todo esse potencial genético porque ele não encontrou as condições ambientais necessárias para expressar o potencial que ele tem. Exemplo das plantas. Às vezes você comprou uma semente muito boa, que germina muito bem, que cresce muito bem, que tem um vigor muito alto e que vai originar uma planta que vai produzir bastante. Mas você não corrige a acidez do solo, você não aduba de acordo com as necessidades daquela cultura específica, porque se ela vai produzir muito, ela também precisa receber muito, né? Porque ela vai tirar de onde? Isso tudo. A informação tá lá, mas não tem um adubo, não tem um nutriente. Tá? Tem apenas a capacidade. Então, a partir do momento que você aduba, que você oferece todas as condições necessárias para o crescimento e desenvolvimento daquela planta, daquele animal, né, daquele meio de cultura, e então o indivíduo é capaz de expressar todo o seu potencial genético. Então, observem a diferença entre genótipo, que é o material genético que está contido no organismo, lá no núcleo, ou dependendo na bactéria, se for um ser procarionte, lá disperso no citoplasma, e o fenótipo, que é a interação entre o genótipo e o meio ambiente, ou seja, a característica que ele já traz nas células dele e o que ele encontra no ambiente favorável ou não para expressar as suas características. Então, os ácidos nucleicos são as unidades dos nucleotídeos. São unidades de nucleotídeos. Então, ácidos nucleicos vão compor o material genético DNA e RNA, ok? Então, os ácidos nucleicos vão compor o nosso material genético DNA ou RNA. Por que eles são compostos? Eles são compostos de nucleotídeos. Então, um polinucleotídeo, ele é considerado, dependendo da quantidade, um ácido nucleico. E os nucleotídeos, o que eles são compostos? Eles são compostos de uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são aquelas adenina. Será que tem uma? Né? Adenina, quem são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina e citosina. Gal Costa, né? Guanina vai se ligar com citosina e a adenina vai sempre se ligar com timina e vice-versa, ok? Então, os nucleotídeos, eles são compostos por bases nitrogenadas, que são essas 4, e nós temos também a uracila, que ela é específica do RNA, e nós temos o grupo fosfato, né? Então, as bases nitrogenadas, elas podem ser púricas ou pirimídicas, é assim que elas se dividem, por conta da sua estrutura. E aí tem o grupamento fosfato, que é esse grupamento aqui com fósforo, tendo 3 ligações simples com 3 moléculas de oxigênio, uma ligação dupla com outra molécula de oxigênio. Então, tem esse grupamento fosfato, que é um grupamento altamente energético e é ligado a uma base, que pode ser púrica ou pirimídica, são essas bases aqui, e é ligado também a uma pentose, tá? Que é essa molécula aqui, né? Formada por 5 carbonos, ok? Então, esse número 1, 2, 3, 4, 5 está relacionado ao número do carbono. Então, aqui é o carbono 1, tá? O carbono que está ligado aqui à base nitrogenada, a gente dá o nome de carbono 1. Então, o carbono 1 ele está ligado à base nitrogenada e a uma molécula de hidrogênio. O carbono 2, cada quininha aqui, não escreve, mas a gente sabe que tem um carboninho aqui escondido, né? Isso aí vocês já aprenderam. Esse daqui que não mostra tem um oxigênio, tá? Então,
esse 2 aqui, esse carbono está ligado à hidroxila. A gente dá o nome de 2' OH. Por que 2' OH? Porque é o carbono 2 ligado à hidroxila. OH é o grupamento hidroxila, ok? E aqui, 3' OH, porque é o carbono 3 ligado à hidroxila. 4' é o carbono 4 ligado ao hidrogênio, tá? E ao carbono 5 do grupamento fosfato. Essa é a estrutura de um nucleotídeo. Todo nucleotídeo vai ter essa estrutura. O que vai mudar é a base nitrogenada, que ela pode ser adenina, timina, guanina e citosina, ok? Qual a diferença, então? As bases elas são divididas em purinas e pirimidinas. Quem são as purinas? Adenina e guanina. E quem são as pirimidinas? Citosina, timina. Observem que a timina ela só vai ter no DNA. RNA não tem timina. Então, se vocês se depararem com uma sequência e vocês não sabem de onde é essa sequência, mas vocês veem que nessa sequência tem uma timina. Aqui a base nitrogenada é um T, nesse caso. Então, se trata de um DNA, porque a timina ela só tem no DNA. Se vocês se depararem com uma sequência em que há a presença de uracila, então no lugar dessa base nitrogenada aqui é o U. Então você já sabe que se trata de uma molécula de RNA, porque o DNA não tem uracila. E qual é a diferença das purinas para as pirimidinas? A diferença está na sua estrutura, na sua molécula, né? Na sua molécula estrutural. Então, qual a diferença que vocês observam dessas duas imagens para essas três imagens? Todos têm um anel, não tem? Todos são formas cíclicas, né? Tem uma estrutura química cíclica, ou seja, não é uma cadeia aberta, é uma cadeia fechada, tá? Mas qual a diferença deles? Aqui nós temos um anel, ok? 2 anéis. Aqui nós temos um anel e 2 anéis. Essa estrutura em círculo, onde nós temos alternado ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, né? E é fechado, a gente dá o nome de anel, ok? Não lembra lá do benzeno, né? Do anel aromático do benzeno. E aqui nós temos na citosina um anel, na timina um anel e na uracila um anel. Então, na adenina nós temos uma estrutura com 2 anéis e na guanina nós temos uma estrutura também com 2 anéis. Enquanto que nas pirinas, elas são formadas apenas por um anel. Então, essa é uma das diferenças, né? A diferença estrutural. Então, os nucleotídeos, que é essa molécula aqui que a gente acabou de estudar, que é o fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base, que pode ser púrica ou pirimidina, ok? O nucleotídeo, os nucleotídeos, como é que eles são unidos? Então, eu falei que a molécula de DNA ou de RNA, ela é constituída pela junção de vários nucleotídeos. Mas como é que a gente liga um nucleotídeo? Como é que a gente não, né? A gente não vai ligar nada. Como é que um nucleotídeo se liga ao outro? Os nucleotídeos eles são unidos por ligações fosfodiéster entre 5' fosfato de um resíduo com 3' OH do resíduo seguinte. O que a gente chama de resíduo? Resíduo é cada nucleotídeo, porque ele ainda não formou uma molécula, então a gente dá o nome de resíduo. Ele ainda vai se associar para formar uma molécula, ok? Então, vamos trocando em miúdos aqui. O que são ligações? Eles são unidos por ligações fosfodiéster. O que são ligações fosfodiéster? Fosfo vem de fósforo, ok? Vem de 2. E éster é aquela estrutura que vocês conhecem, né? Quando um elemento está rodeado por oxigênios, ok? 5' P significa que é o carbono número 5,
da molécula que está ligado ao fósforo, tá? E 3' OH, como a gente viu no outro slide, é o carbono 3 que está ligado à hidroxila. Pronto, agora é só a gente achar aqui na imagem, né? Então, aqui é a extremidade 3'. O que quer dizer essa extremidade 3'? Quer dizer que é a extremidade do carbono número 5, lá da estrutura, o carbono número 5. Então, a gente tem aqui o fosfato, o grupamento fosfato, ok? Fósforo, né, ligado a 4 moléculas de oxigênio. E olha só, o carbono, então nós encontramos aqui o carbono 5, né, 5', e o carbono 3' OH, tá? Concordam aqui? Mesmo que um hidrogênio esteja projetado para dentro da molécula e o outro para fora, isso aqui não deixa de ser um OH, continua sendo uma hidroxila, tá? E esse daqui é o carbono número 3, né? Então, aqui é o carbono 1, ok? Ligado à base nitrogenada. Esse Azinho aqui é de adenina. Aqui é o carbono número 2, né? Ligado a uma molécula de oxigênio. E aqui é o carbono número 3, ligado à hidroxila. Então, é uma ligação fosfodiéster entre o carbono 3' OH, tá? De um resíduo de ácido nucleico, entre o que? Um 5' P, que é o carbono 5, número 5, que está ligado ao grupamento fosfato, né? Aqui, ó, carbono número 5, que está ligado, quem que ele está ligado aqui? Qual é o nome desse grupamento aqui? Grupamento fosfato, ok? Então, 3' OH ligado ao carbono 5 do grupamento fosfato. Vai ser sempre assim. Qual é a ligação que une os nucleotídeos? Uma ligação fosfodiéster entre 5' fosfato, aqui, e o 3' OH, tá? Então, isso aqui é que liga essa cadeia de fosfatos, é que vai ligar um nucleotídeo ao outro, vai ser sempre assim. E a direção vai ser sempre no sentido 5', 3', ou seja, o carbono 5 para o carbono 3, tá? Vai ser sempre nessa direção 5', 3'. Então, assim, ao longo, aqui é a base nitrogenada timina, então a gente já sabe que essa estrutura se trata de um DNA, porque o RNL não tem timina, no lugar da timina é a uracila, e aqui é uma molécula de guanina, e vai ser sempre assim, o 3' OH de um resíduo ligado ao 5' fosfato do outro resíduo, e assim vai crescendo a cadeia de nucleotídeos até formar uma molécula. Quais são as propriedades químicas dos ácidos nucleicos? As bases nitrogenadas são pouco solúveis em água a pH 7. As interações entre os anéis cíclicos levam a um empilhamento de base em uma forma planar. O empilhamento das bases, como é que ele é mantido? Ele é mantido por interações, né, forças eletrônicas. Não são forças muito fortes, né? Porque já pensou se fosse muito forte, como é que a gente ia replicar o nosso material genético, né? Então, essas forças, como as pontes de hidrogênio, elas reduzem o contato com a água e o espaço entre as bases e estabiliza a estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos. Quem propôs essa estrutura foram vários estudiosos, né? A exemplo de James Watson e Francis Crick. Eles identificaram que as pontes de hidrogênio entre as bases complementares e o pareamento das bases na estrutura do DNA era o que mantinha essa estrutura,
Então, eles observaram que a adenina sempre se ligava com timina, guanina sempre se ligava com citosina, ok? Esse emparelhamento complementar estabilizava a estrutura. Então, aqui como eu falei para vocês, aqui esse arcabouço aqui, né, do lado, é aquela estrutura lá de fosfato que a gente estudou, tá? Aqui, aqui na ponta são as bases nitrogenadas, né? Elas vão se ligar de forma complementar. Então, citosina sempre vai se ligar com guanina. Adenina sempre vai se ligar com timina, tá? E assim sucessivamente. As fitas, elas são ditas antiparalelas, porque uma segue no sentido 5 linha, 3 linha, e a outra no sentido inverso. O que é uma coisa paralela? É quando as duas coisas estão na mesma direção. Quando a gente diz que é antiparalelo, significa que um está na direção contrária do outro. Então, se aqui é 5 linha, aqui vai ser 3 linha. E se aqui é 3 linha, aqui vai ser 5 linha. As fitas são antiparalelas, contrárias. Sendo que a ligação entre adenina e timina são apenas duas pontes de hidrogênio. Observe que tem duas ligações aqui. Enquanto que as ligações entre guanina e citosina são 3 pontes de hidrogênio. Então, 1, 2, 3. Vai ser sempre assim. Então, qual que é a ligação mais estável, mais forte? É a ligação entre guanina e citosina, porque ela é mais difícil de ser quebrada. É mais difícil você quebrar 3 ligações do que você quebrar 2 ligações. Então, os pontos onde vão ocorrer replicação do DNA, em que essa molécula precisa ser aberta, vão ocorrer onde tiver maior quantidade de adenina e timina. A estrutura do DNA, ela é flexível. Então, observem que ocorre uma rotação. Aqui é a base nitrogenada, tá? Na ponta é sempre a base nitrogenada. E essa ligação aqui, ela não é rígida, ela sofre uma rotação. Por isso que a gente vai ver que a estrutura do DNA, ela parece um fio emaranhado, um fio todo enrolado, mas que em um momento certo vem uma proteína e quebra as tensões desse fio e vai abrindo a molécula para que ela possa se replicar. Porque já pensou se a fita de DNA tivesse que ficar toda linear, toda certinha no nosso organismo? Não ia ter espaço físico para isso. Por isso, ela fica toda empacotada, literalmente empacotada, né, para conseguir caber no núcleo, conseguir caber nas células. Então, as estruturas, elas não são rígidas, né? Essa ligação aqui, ela sofre uma rotação. Então, aqui é a estrutura, né, do DNA. É uma estrutura em dupla hélice. Observe que ela sofre essa rotação, né? Parece um fio daquele telefone antigo enrolado, tá? Nós temos a presença de duas fendas, uma fenda menor e uma fenda maior. A fenda menor, ela mede em torno de 3,4 angstrom e a fenda maior em torno de 20. E essa é a estrutura visual da molécula do DNA. Uma dupla hélice, né? Helicoidizada, ele tem forma de hélice. Porém, existem outras estruturas também conhecidas que já foram documentadas, não são comuns, mas elas existem, tá? Em alguns momentos de regulação da expressão gênica, elas aparecem, tá? Devido a proteínas específicas. Então, o DNA, ele, de lei, ele tem essa estrutura, mas em determinados momentos ele pode apresentar uma outra estrutura, que nós vamos estudar, outras estruturas. Por exemplo, a forma B é uma forma mais estável, padrão, é predominante do DNA cromossômico e tem 10,5 bases a cada volta aqui que ele dá. A forma A, que a gente dá o nome de DNA, é uma variante da B.
pela redução da umidade relativa em torno de 75%. Então, a forma do DNA ele modifica em função também das alterações ambientais, aqui no caso da umidade. Apresenta 11 pares de base por volta. E onde é que ele predomina? Em híbridos, ou seja, indivíduos que sofreram cruzamentos, né? Cruzamentos visando a melhoria de alguma variedade, ou ao desenvolvimento de alguma variedade. Então, predomina em híbridos DNA-RNA ou RNA-RNA dupla fita. Existe também a forma Z, que a gente dá o nome de DNA-Z. A rotação dela é para a esquerda, então ela gira para a esquerda. Tem 12 bases por volta. E há estudos que verificam que essa conformação da estrutura do DNA é importante no processo de regulação da expressão gênica e de recombinação. Porém, o DNA ele pode adquirir formas menos usuais, como arranjos cruciformes, fita tripla, dobramentos. Lembrando que isso não é normal, tá? Mas pode acontecer. E é importante no processo de reconhecimento do DNA por certas proteínas e enzimas, devido a a sequências específicas que tem na molécula do DNA. Uma das propriedades do DNA é a sua capacidade de desnaturação e renaturação, ou seja, em função de temperatura, de pH, de algumas condições físicas, o DNA, as duas fitas se abrem e se fecham novamente, né? Utilizando esta capacidade, esta característica química que o processo de PCR ocorre, né? É fornecido um aquecimento, lá no termociclador, né? Um aquecimento, aquela estrutura, e as duas fitas se abrem, né? Geralmente são sondas, e aí a fita de interesse se liga e assim ocorre a multiplicação daquela molécula. Então, a gente observa aqui a dupla hélice nativa. O que é nativa? É a dupla hélice original do indivíduo, né, dele. E aí foi submetido a uma fonte de calor. Então, as pontes de hidrogênio se romperam com essa energia e ocorreu o desenrolamento das fitas. Foi fornecido mais calor e as duas fitas elas se separaram. Depois que elas se separaram, ocorreu resfriamento e elas se uniram novamente. Então, o DNA ele tem essa capacidade de desnaturação quando ele se abre e renaturação quando ele emparelha novamente, né? Polimeriza novamente. A separação das fitas de DNA ocorre pela destruição das ligações de hidrogênio, né? Por conta do fornecimento de calor. De que forma? Através do pH, né? Que pH é a concentração de íons de hidrogênio. Essa concentração pode estar muito alta ou muito baixa e a molécula de DNA desnaturar. O fornecimento de calor, a reação, no caso, atinge a temperatura de fusão e a molécula se abre. E vai ocorrer a desnaturação, que é a perda da estrutura helicoidal do DNA. Então, ele era fita dupla e ele se abre, fica fita simples. E a renaturação é o processo de refazer a dupla hélice do DNA com as fitas complementares de DNA. Então, observe aqui. A desnaturação, né, ela aumenta à medida que aumenta a temperatura. Então, a gente tem aqui DNA fita dupla e DNA fita simples. DNA fita dupla ele está nos momentos de baixa temperatura e DNA fita simples quando ocorre um aumento da temperatura, porque a fita desnatura. Então, o DNA ele pode hibridizar. Hibridizar quer dizer se ligar a uma outra molécula que seja complementar a ele. Esta propriedade pode ser empregada na detecção de sequências específicas do DNA importantes na expressão de determinadas proteínas.
Então, você quer determinar uma proteína e você sabe a sequência de DNA que codifica para aquela proteína. Então, você coloca lá na solução as bases de nitrogenadas, né? O prime, que a gente dá o nome de prime, correspondente àquela parte da sua proteína. E coloca dentro da solução que você não conhece, que você quer identificar se ali tem a sua proteína. Ah, e aí você vai colocar no termociclador, né? Vai aumentar a temperatura, as fitas vão se abrir. Se aquela substância, aquela amostra tiver a sua proteína, o pedacinho o prime que você colocou lá vai se ligar à sua fita, porque vão ser complementares. E aí, geralmente, tem uma substância que a gente dá o nome de cybergreen, que ele está naquela molécula de interesse. Então, quando ele se liga, quando ele fica em fita dupla, ele emite uma cor verde. E aí você consegue ver a coloração verde, forma uma banda, significa que lá tem a sua proteína de interesse. As bases, elas também podem sofrer alteração por radiação, tá? Ocorrem danos também por radiação ultravioleta nas bases. Então, a estrutura do DNA, ela tem uma característica de supertorção. Então, esses telefones mais antigos, é basicamente isso aqui, ó, que ocorre. Então, já pensou se a gente tivesse que guardar esse material de uma forma toda extensa, né, desse fio desse telefone, todo retinho, não ia ter espaço. Então, ele tem essa característica de supertorção. Ele vai se enrolando, virando um emaranhado e se compactando, né, dentro do núcleo. Ele só vai abrir no momento de replicação, ok? E que a gente tem um complexo de proteínas que vão atuar quebrando partes, né, dessa estrutura para que libere essa tensão e a fita se desenrole. Tá? Então, vai ter cada proteína para fazer um serviço específico, o serviço de quebrar as fitas em algumas áreas, o serviço de desenrolar, o serviço de organizar aqui as fitas no ribossomo, né? Depois para fazer a tradução. Então, é um complexo proteico que a gente vai ver lá no processo do dogma central, né, da biologia molecular, que é replicação, transcrição e tradução. Existe outra estrutura de DNA, que é o DNA que está contido nos plasmídeos. É um DNA na forma circular, mas ele também sofre torções. Essa torção é da esquerda para a direita. Então, observe como é que ele fica, né? Então, em células procariontes, o DNA ele se apresenta na forma circular, ok? E se fecha em seus extremos. Apresenta um cromossomo associado às histonas, que são aquelas proteínas que empacotam o DNA, que vai dar origem ao nucleóide, que na verdade não é um núcleo, né? Porque os organismos procariontes não têm núcleo, mas eles se juntam ali em um cantinho e aí dá o nome de nucleóide. Também presente como DNA extracromocional, que é o DNA do plasmídio, que é um DNA que não é aquele que está lá no núcleo, ok? Em células eucariontes, no caso de células eucariontes, o DNA presente na mitocôndria, que é o que a gente vai estudar do DNA extracromossômico, no caso das plantas. É o DNA contido no cloroplasto, no caso dos eucariontes em geral, é o DNA contido nas mitocôndrias, que é de origem materna, né? Então, o DNA é super enrolado em uma superhélice, é empacotado com proteínas que vão formar a cromatina. Então, associada a proteínas de caráter básico, que são as histonas, empacota e organiza o DNA em seus nucleossomos, que depois vai dar origem aos cromossomos, ok? Então, aqui tem uma chartzinha para encerrar essa parte de DNA. Esse chart ser uma molécula de DNA, tem que lembrar de tanta coisa, que todas as informações genéticas estão contidas, né, na molécula. E aí, vamos estudar um pouquinho agora a estrutura do RNA.
O RNA é um polímero de ribonucleosídeos, 5' monofosfatos. Então, quando vocês verem esses nomes grandões assim, né, da química, vocês não precisam se assustar, é só vocês irem aos poucos. Então, 5' quer dizer que é o carbono número 5. Esse monofosfato está ligado ao carbono número 5 da estrutura. Pronto. Mono quer dizer que é um. Então, são várias estruturas de um fosfato só. Fosfato é aquela estrutura lá ligada a uma molécula de fósforo. Pronto, ok? Ligações: 3', 5' fosfodiéster, carbono 3 ligado ao carbono 5 do grupamento fosfato. Linear, né? Quer dizer que ele tem essa estrutura, ele não tem uma estrutura fechada, né, cíclica, ele tem uma estrutura aberta. Fita simples, essa é uma das grandes diferenças do DNA, porque observe que o DNA, ele é fita dupla, né? A gente tem uma fita 3 linhas, 5 linhas e uma fita 5 linhas, 3 linhas, antiparalela. No RNA, a gente só tem uma fita. Claro que existem estruturas de RNA que podem ser duplas, triplas, mas o normal é que ele tenha uma única fita, tá? RNA fita dupla pode estar presente em genomas virais. Podem apresentar uma estrutura secundária e terciária, que envolve o pareamento de bases intramoleculares, empilhamento de bases e pontes de hidrogênio em diferentes partes da molécula. Significa que ele pode se ligar a ele mesmo. Essa fita aqui se dobrar e se ligar a ele mesmo. Né? Como está mostrando aqui, que é o pareamento de bases intramoleculares. Então, ele é fita simples, mas ele mesmo se enrolou e começou a se ligar entre ele mesmo, tá? Mas isso aqui não é o normal da molécula de RNA, não. O normal da molécula de RNA é fita simples. E existem vários tipos de RNA. O RNA transportador, né, que ele tem a função de transportar o aminoácido correspondente à sequência que tem lá no ribossomo. Então, empilhamento de bases de RNA, ele tem uma haste aceptora, que é tipo uma mãozinha, então observe que é tipo uma mão, né? Onde esse códon aqui vai se ligar ao códon do RNA mensageiro e na ponta dele aqui vai ter o aminoácido correspondente àquela informação que ele leu. Isso vai ficar mais claro quando vocês forem avançarem mais um pouco no processo de transcrição e tradução. Então, existem vários tipos de RNA. Eu separei aqui os mais importantes nos processos, que é o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA mensageiro, ele contém informação codificada do DNA, a qual vai ser traduzida em proteínas. Então, o RNA mensageiro, ele é o produto de quê? Da transcrição, tá? Da transcrição do DNA, lá no início. Ocorre a replicação do DNA, depois ocorre a transcrição. Vai escrever isso em forma de quê? Em forma de uma mensagem, que é o RNA mensageiro. Então, o produto da transcrição é uma molécula de RNA mensageiro. Depois, essa molécula de RNA mensageiro vai ser traduzido em proteína. Sendo que esse RNA mensageiro ele pode ser monossistrômico ou policistrômico. Ele é monossistrônico quando a informação dele codifica apenas para um gene. E ele é policistrônico quando a molécula dele vai codificar para vários genes. Já o RNA transportador é o RNA, né, que vai levar o aminoácido lá para o ribossomo para ocorrer o processo de tradução. Então, o ribossomo é um aparelho de síntese proteica, ele possui 65% de RNA e 35% de proteína. Essas proteínas são aquelas proteínas que estão relacionadas ao processo de tradução da informação genética. E o RNA ribossomo corresponde a 80% do RNA celular. Então, 80% do RNA que tem na célula é RNA ribossômico, porque ele está relacionado ao processo de síntese de proteínas. Então, aqui mostrando que ele é formado, né, por várias estruturas. Contém
uma subunidade catalítica responsável pela ligação peptídica, que é aqui onde a molécula do RNA mensageiro vai se ligar para que seja feita esta leitura da informação que está sendo trazida aqui no RNA mensageiro, que foi lida lá do DNA. Então, de acordo com esta mensagem, ou seja, de acordo com a sequência de nucleotídeos A, T, C, G, ele vai trazer um aminoácido que é correspondente a esse trecho aqui. Então, o RNA transportador, ele ativa os aminoácidos, que é a haste aceptora. Então, ele tem aqui, é como se ele fosse duas mãos aqui, né? Uma mão com 3 dedos, né? Então, ele, para a formação da ligação peptídica, ele reconhece os códons do RNA mensageiro no seu anticódon. Então, o RNA mensageiro vai se ligar aqui, ele vai reconhecer e, de acordo com a mensagem, ele vai atrair um aminoácido, tá? Correspondente a essa mensagem que ele leu. Aí aqui é uma tabela mostrando vários tipos de RNAs. Depois, se vocês pegarem o material, vocês dão uma olhadinha, né? Tem o microRNA, tem o RNA interferente, tem o piRNA, tem vários tipos de RNA. Hoje em dia o RNA ele é muito bem estudado, né? Porque ele sofre uma mutação, ele tem uma taxa de mutação muito alta, então sempre está tendo novidade na área do RNA, porque ele não tem um processo de correção no momento que ele está replicando, então ele replica muita mutação, por isso ele tem essas características diferentes. Então, gente, o resumo da aula. Nós estudamos as funções dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, né, que é transmitir as características de uma geração para outra e armazenar essas informações genéticas. Nós estudamos a estrutura e a propriedade química dos nucleotídeos que vão compor nas moléculas de DNA e de RNA. Nós estudamos a união dos nucleotídeos, né, que é formada lá pela ligação do fosfato com 3' OH de 2 resíduos de aminoácidos e a formação das fitas. Nós estudamos o pareamento de bases complementares, né? A gente viu que A sempre vai se ligar com T e C sempre vai se ligar com G. E o modelo da dupla hélice, proposta por Watson e Crick, do DNA. Vimos a estrutura tridimensional e propriedades químicas da estrutura do DNA e do RNA e as suas diferenças. Vimos os tipos de DNA e RNA, vimos que existem vários tipos de DNA e RNA. A organização do DNA em cromatina, porque a gente viu que não tem espaço na célula para que o DNA fique naquela forma estendida, então ele é empacotado, né, através das histonas, das proteínas, e eles ficam ali armazenados em cromatinas, no caso de procariontes e também eucariontes. E aqui tem um exercício que vocês podem dar uma lida e tentar fazer. E eu sugiro para vocês uma pesquisa de tipos de RNA, estrutura e função. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre esse assunto extremamente importante, que é DNA e RNA. E bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão, abraço, fiquem com Deus.